Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do O2 Hub Podcast e hoje nós vamos ter aqui um episódio mega especial, um assunto extremamente importante para você aí, empreendedor que está buscando aí a iniciativa da sua primeira startup. Está aqui ao meu lado Vitor Ferreira, especialista em Direito Empresarial, então ele vai dar vários insights aí importantes para vocês, e ao meu lado aqui Wagner Furquim, um dos co-founders aqui do O2 Hub. Sejam bem-vindos. Obrigado, João, obrigado. Agradeço o convite de vocês. Me sinto lisonjeado, uma gama de tantos profissionais bons aí no mercado, vocês terem confiado em mim para estar aqui partilhando com vocês um pouco do que a gente vê no dia a dia em relação às empresas aí, o tanto que elas sofrem, o tanto que elas precisam ter gente competente para ajudar nos negócios dela para poder voar. Então, seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, muito bom dia, pessoal, pelo convite, tá participando aqui também. Vamos navegar nessas águas do que a gente pode ajudar juridicamente e até estrategicamente as empresas que estão numa modalidade inicial, numa startup, e vamos em frente. Bacana. Bom, o direito é um assunto muito, vamos dizer assim, diversificado e nichado e muito importante hoje para o mundo dos negócios, né? Então, antes da gente falar, enfim, aqui do nosso tema, eu gostaria que você se apresentasse, Vitor, né? Quem que é o Vitor Ferreira, especialista em direito empresarial? O Vitor Ferreira, o Vitor Emanuel, eu sou advogado já há quase 20 anos, mais de 15 anos, quase 20 anos, indo para 20, e sempre trabalhando dentro de empresas. O que é uma diferença em relação à maioria dos advogados que trabalham no escritório e tem clientes. Normalmente quem trabalha em empresa tem um cliente só e está focado na estratégia daquele cliente. Você conhece o cliente e você trabalha para que ele diversifique e aumente o resultado dele, com o foco dele. Então, o advogado que está dentro de empresa, minha especialização de fato é em direito tributário e eu atuo com contratos especificamente, faz, sei lá, 12, 13 anos, com contratos empresariais dentro de empresas. E dos mais diversos contratos, desde de compras e vendas de próprias empresas, desde contratos com consumidor, contratos com fornecedores, contratos entre sócios. E isso, dentro de uma empresa, ajuda muito numa visão que a gente tem que ter, que é a visão holística de tudo que acontece na empresa. A gente tem que conhecer contabilidade, conhecer um pouquinho de departamento pessoal, conhecer um pouquinho de venda, conhecer um pouquinho de tudo que está acontecendo ali e saber qual é o foco de cada uma dessas áreas. Para que na hora de fazer um documento ou dar uma garantia de segurança, ser assertivo. Não travar o negócio, nunca dizer não, porque é perigoso, mas dar um jeito de fazer aquilo de forma segura. As empresas precisam de segurança para poder investir. Quando você coloca dinheiro numa coisa muito arriscada, se o resultado não for muito bom, não valeu a pena, já começou errado. Né? Legal. E quando se fala em startup, né, em ideias, acho que é o primeiro paradigma, que até o Wagner pode complementar o que é a minha pergunta, é quando as pessoas têm uma ideia maravilhosa, mas tem aquele sentimento assim de pertencimento da ideia e não compartilha com medo ali, às vezes, do colega roubar a ideia, fazer em outro lugar. Ou seja, existe alguma coisa hoje no direito, né, que ajuda esse empreendedor, né, esse cara que está entrando nesse universo a se resguardar em relação a isso? Hoje a ideia mudou muito essa questão de você manter esse conhecimento, né? Então, as boas práticas desse mundo de inovação, de startup, elas remetem a você compartilhar a sua ideia com o máximo de pessoas possíveis. Claro que pode ter alguma coisa muito estratégica que você vai guardar para si, mas a ideia em si você deveria compartilhar para você poder receber essas mentorias, receber a ideia, as opiniões, para poder compilar essas informações e daí ver se você vai partir para uma validação de mercado, esse tipo de coisa. Então, a ideia é ir ao contrário dessa metodologia mais tradicional, né? Perfeito. A ideia em si mesmada, né? Para mim ela tem um valor muito, muito pequeno no que se diz respeito à segurança jurídica. Quando que essa ideia vai ter uma segurança, vai ter uma proteção jurídica quando ela vira um projeto? Então você projeta, você coloca tudo ali no papel, documenta o que você tiver que fazer de registro de marca, de patente já faz, e você compartilha. Aí sim, com pessoas de sua confiança. Quando você vai compartilhar, se você tem um medo de daquilo seja exposto no mundo, você faz um termo de confidencialidade, você faz um memorando de entendimentos para saber que aquela parte está com você.
São documentos pré-contratuais e pré-empresariais. Antes de montar a empresa, montar os negócios, você se garante de que aquela pessoa tem o mesmo entendimento e a mesma intenção que você, que ela vai investir em você no futuro na empresa se algumas métricas forem alcançadas. Você pode pôr no documento seguinte: faremos uma empresa de venda de bebida pela internet. Uma coisa assim, já existe, interessante. O João também quer participar dessa empresa e ele está focado que se as pesquisas de mercado em determinada região forem boas, ele vai colocar X milhões naquela empresa. E nós não falaremos para ninguém sobre o projeto. Começa a fazer pesquisa de mercado, que se tem um custo alto, vê o público que vai ser engajado naquilo, forma o seu negócio, forma a estratégia de marketing. Olha, realmente o resultado do projeto nosso deu legal, foi bom, temos uma grande chance de escalar isso aqui. Então, tá aqui o boleto, paga a sua parte e vão tocar a empresa. Ó, você se garantiu, você trocou a ideia com pessoas que têm a mesma intenção que você, falou aí com um advogado, um contador, algumas pessoas que vão participar disso, alguém de TI, alguém de marketing, que vão participar do projeto. Todo mundo assinou esse documento, esse termo de confidencialidade, chama NDA, que é muito comum no mundo empresarial. Todo mundo assinou esse MOU, que é o Memorando de Entendimentos, todo mundo tá de acordo com essa prática, e toca o negócio. Chegou no ponto-chave de virar a chave, dou lá e vamos embora. Forma a empresa, monta na estrutura jurídica que você achar mais interessante para sua finalidade e começa no mercado e começa a ganhar dinheiro em relação a isso. Então você não precisa ficar com medo de expor a sua ideia, lógico. Você não pode também sair falando tudo que você... A estratégia, não. Mas comentar com um amigo, ele dá uma ideia de volta. Às vezes um amigo seu é o seu sócio. Você comentou com ele e falou assim, vamos fazer junto? De fato, os NDAs são bastante utilizados mesmo. Teve bastante pitch que a gente foi participar e já estava com o NDA ali pronto e tal. Uma outra dúvida bastante comum logo no começo, quando o pessoal tá fazendo ali a startup, é em relação a contrato social, que é uma outra coisa que é do mundo tradicional, vamos dizer assim, do velho formato empresarial, né? Isso é uma dúvida, se você puder explanar um pouco. Tem muita gente que chega aqui preocupado em ter que montar um contrato social e botar os sócios dentro, e a gente, claro, não recomenda, porque tem outros instrumentos muito melhores. Claro, montar. E... Funciona assim. A startup, ela é uma empresa. Ela pode ser uma empresa, ela pode ser um empresário. Então, se a gente pensar em sócios, para montar um negócio com startup, você tem que juntar as pessoas, formar um contrato social ou um estatuto, a depender da forma da empresa, se for uma SA, você já vai no estatuto direto, e isso é registrado na JUSESP. Quando registra isso na JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, você começa a ter a empresa. Ou se for uma startup de sociedade simples, profissional, você registra no registro de pessoas jurídicas. Esse é o início. O que tem nesse contrato ou estatuto? O que está no Código Civil. O Código Civil tem lá tudo que tem que ter no judicial. Objeto, sede, quem vai ser o administrador, como vai ser integralizado o capital inicial. Tudo está lá. É um documento que não é um bicho de sete cabeças, não é complicado, só que ele não é exclusivo, né, de uma startup. Ele é qualquer empresa que você vai montar no mercado, você tem que ter um contrato social. Por quê? Uma empresa nada mais é do que uma pessoa que não tem CPF, tem CNPJ. Quando a gente nasce, a gente é registrado no cartório civil. Quando a empresa nasce, ela é registrada no cartório de pessoas jurídicas ou na JUSESP. E a partir daí ela tem vida. A partir daí, quando a sua empresa contrata com alguém, quem contrata é a sua empresa e não o sócio dela. Se você não registra o contrato social e começa a participar do mundo como uma sociedade de fato, que é uma sociedade não registrada, você vai ter um problema de poder responder com o seu patrimônio pessoal em relação a algum problema que essa empresa teve. Tá? Então, evidentemente, há muitas formas. Uma forma muito comum de você entrar no mercado sem entrar no mercado é a sociedade por conta de participação, que você coloca alguém, um sócio oculto naquela que é um investidor, que vai trabalhar naquela empresa, mas não vai estar de cara com o mercado. Mas alguma empresa, alguém formado, registrado, vai ter que estar atuando. Então, por mais que o mundo seja moderno e dinâmico, as exigências da legislação brasileira determinam que tenha ali uma pessoa jurídica registrada para poder atuar no mercado. Para abrir uma conta bancária, para fazer um empréstimo, para poder participar do mercado e poder ter registros, ter alvarás e tudo mais. Infelizmente, a burocracia ainda existe.
Perfeito. A ideia tem que ter um CNPJ, tem que ter uma empresa, né? Uhum. Só que dali para frente, porque pelo que a gente vê, a natureza das startups é muito dinâmica no sentido de quadro societário. Sim. Então, dali para frente que a gente recomenda não mais alterar contrato social. Dali para frente vai só com instrumento, seja de cota de participação, mútuo conversível, investimento anjo, todos esses outros instrumentos, porque a startup, por esse fato dela estar começando, ela muda muito. E aí nessas mudanças que ela está tentando encontrar ou o público dela, ou pivotando o segmento, ajustando produto, serviço, e aí ela sempre está precisando de gente nova. Então na hora que ela capta alguém novo, como a gente pode incluir essa pessoa dentro dessa empresa de uma forma, claro, usando os instrumentos jurídicos, né? Uhum. Se você puder falar rapidamente como que pode ajudar as pessoas. Então, esse cara já tem uma empresa, Uhum. só que ele está precisando colocar um sócio novo, por exemplo, que vai fazer, ou vai ser um sócio investidor, ou vai ser um sócio que de fato vai entrar com algum serviço, como você mencionou no começo, né? Sim. Conectar essas pessoas para... Eu queria até complementar essa pergunta do Wagner, Vitor, porque assim, qual que é a cultura, né, do empreendedor que busca ali estar inserido no mercado de startups? É não gostar de burocracia. Perfeito. Coisas rápidas, ágeis, né, sem a burocracia. E como que hoje o direito empresarial, ele faz com que isso aconteça de fato? Porque quando o cara vai buscar uma startup, ele quer pegar atalhos do que uma empresa ali... Porque ele precisa ser mais rápido. Exatamente, também. Precisa ser mais rápido. E ele será. Como que a startup tem na dinâmica dela de crescimento? Ela precisa de investimento. Como que é o investimento comum? O sócio coloca dinheirinho no caixa e segue para frente. O mercado criou mecanismos de aceleração disso. A gente pode ter investidor anjo, que eu não recomendo muito, só se for uma coisa muito pequena. E a gente pode ter os mecanismos de private equity, que você vai ter investimentos de investidores de verdade, profissionais daquela empresa. Só que eles nem sempre querem ser sócios dela no início. O mútuo conversível, que é uma coisa muito rica para o direito da startup, ele funciona perfeitamente para esse tipo de empresa. Vamos lembrar que a startup é uma empresa que ela tem como fundamentos inovação e escalabilidade. Então ela vai começar num platô e uma hora vai subir. E esse investimento que vai chegar no platô, quem investe pensa na subida. Essa pessoa, só que a subida pode acontecer ou pode não acontecer. Para a pessoa que investe ter uma segurança mínima, ela faz um contrato que é um ato não registrável, ou seja, não vai para junta comercial, ninguém sabe que existiu, só quem sabe são sócios. É o que se chama de contrato de gaveta, que é um nome que eu acho horroroso, parece que é uma coisa ilegal. Mas não é ilegal. Ele vai ficar pequeno de gaveta, já guardado e armazenado na sede. Então nós temos uma empresa, alguém chega, esse negócio pode dar resultado. E eu quero participar disso. Vocês investiram quanto? A gente investiu até agora R$100.000. Para acontecer isso, precisa de mais quanto? De mais 80, né? Então, pensar, 180, vou ter 80. Então, eu vou fazer 50 aqui, eu coloco mais 100zinho aqui. Se isso der certo em 3 anos, com essa métrica alcançadas, eu opto lá na frente por ou receber meu dinheiro, de volta com uma taxa de atratividade, ou eu viro sócio dessa empresa. Você vê, ele não está no quadro social, ele está administrando de certa forma, porque ele vai acompanhar métricas, ele tem uma segurança em relação a isso, ele pode pôr naquele contrato, inclusive, algumas disposições que ele vai indicar um ou outro caminho para a empresa, e alcançando as métricas, ele pega aquilo que ele investiu de volta como capital social. Eu acho que é um meio mais inteligente hoje, de verdade. Com certeza. Uma outra forma de garantir dinheiro, garantir recursos sem precisar de financiamento bancário são as parcerias. Você tem startups que se fundem sem se fundir. Então, eu gosto de usar exemplos de empresas tradicionais. Tem uma algodoeira aqui, cara que compra algodão, ali você tem uma empresa química que faz sabonete. Alguém estudando descobre que uma fibra de algodão, quando colocada num produto químico, gera um creme, sei lá, de rejuvenescimento. Pô, legal. Eles precisam se juntar para fazer a empresa? Não. Eles fazem ali um acordo entre eles, e desse acordo entre eles, eles começam a produzir, fazer pesquisa e desenvolvimento. Se aquilo der certo no futuro, vira uma empresa. Se não, cada um com seu prejuízo vai embora
e não precisa pensar e depois em dissolver uma empresa. Ela nem surgiu. Então, existem várias formas hoje. Por que é difícil dar exemplos abertos assim? Porque eu acho que o advogado, quando ele pensa em como você vai trabalhar com uma startup, você tem que conhecer o negócio. Daquele negócio, você tem milhões de alternativas para fazer aquilo de forma mais segura e mais atrativa para o mercado. Não adianta você abrir uma empresa, uma startup como o MEI, por exemplo. Nada contra o MEI, mas você abre uma empresa, só você com um capital inicial baixo. Como é que alguém vai investir aquilo para depois virar sócio? Você tem que pensar na estrutura do Esse futuro. é um ponto importante. É uma estratégia. Esse é um ponto importante. Até quem está nos acompanhando, né? A gente vê o crescimento de abertura de PJs do MEI, né, nos últimos 2, 3 anos no Brasil, cresceu assim mais que 30%, né? E aí, às vezes, o cara acha que é o melhor caminho ali para começar a startup, mas a gente está aqui com o especialista falando, então é um ponto de atenção aí que deve ser colocado. Porque a hora que você cria uma MEI, normalmente o MEI é criado por pessoas que acabaram sendo desempregadas, que estão na informalidade, aí vamos lhe dar um exemplo para esse cara, ele pode ter uma relação com o banco, com emitir um boleto, então você cria um MEI, é fácil. É uma solução imediatista para um problema, que é muito mais difícil pegar um sócio, montar um capital, montar um contrato social, pensar em como vai agir o mercado. Só que o caminho bom não é o fácil, né? Você tem um caminho seguro, o caminho que você vai ter perenidade. É pensar em perenidade, é pensar em resultados a longo prazo. Se você pensar, eu tenho para mim, desculpa se eu estiver errado, essa é a parte de gestão, mas eu acredito, não é meu forte, é o seu forte. Mas eu acredito que a startup, ela tem como um dos focos possíveis dela a venda. É você criar um negócio que vai ser vendido, é o tal do unicórnio. Você pensando nisso, a estratégia jurídica a ser adotada, e a contábil também, é de uma empresa que vai estar boa financeiramente, que vai estar segura juridicamente, porque a hora que o investidor lá de fora vir olhar, você está compliance com tudo? Você está de acordo com o SOX? Cara, se o investidor for americano, então, é horrível, porque ele vai avaliar tudo a sua empresa. Exatamente. A due diligence vai ver tudo. Se você tiver de acordo com as normas americanas, ele nem compra. Aí você perde um investimento altíssimo, um resultado altíssimo. Por quê? Porque você começou no começo. Lá no começo, você começou com imediatismo, não pensou em perenidade, não pensou em sustentabilidade. Uma startup que pensa só em alavancar e parar, se esse for o foco da pessoa, ok. Agora, você pensa em sustentabilidade, você pensa em perenidade, porque uma das coisas que acontece quando alguém compra uma startup é ter no contrato de venda não compete, que não vai ser mais concorrente da pessoa, e pode ter o LTSA, que é um termo de serviço de longo prazo, que a pessoa vai ficar dentro da empresa trabalhando para ela. Legal. Você vai ganhar dinheiro 2 vezes, vendendo e como um acionista. Um consultor ali. Vamos ser sustentáveis, isso é importante. É começar bem, começar certo. Fiz alguns amigos aqui, alguns conhecidos, e tem um cara chamado Wagner. Sempre que começa um negócio, ele vem perguntar. Isso é importantíssimo. Você busca conhecimento. Para quê? Para pensando que no futuro, Wagner, você mesmo, você está com o negócio pronto. Está com o negócio seguro. Por quê? Porque pode ver quem comprar. Claro. Até o Wagner está inserido em bastante assim, no ecossistema dos investidores, buscando bastante insight fora, né? Como que é a visão hoje do investidor perante as startups iniciais? Eles têm essa preocupação de fato jurídica, dessa consolidação ali das informações, e o que esses caras estão falando aí no mercado em relação a essas premissas? O que acontece é que hoje existem investidores de vários tamanhos, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem startups em early stage, pre-seeds e seeds. São cheques aí que variam de 50 a 200 mil reais, por exemplo. Nesse estágio, nesses 3 estágios, as diligências são mais flexíveis, vamos dizer assim. Né? Então, claro que precisa ter o contrato social definido, tem que saber quais são os sócios que participam, ou que já fizeram onde estão essas cotas da empresa, né? Tem que estar claro isso, mas não exige... É claro que vai ser analisado a questão de passivos, né? Se a empresa deixou de pagar imposto lá, vai ter que provisionar isso aí, regularizar, enfim. Mas esses investimentos pequenos, eles acontecem com o básico, vamos dizer assim,
com um básico bem feito, né? Como o doutor falou, um contrato, claro que o contrato precisa existir, né? Tem que estar, a parte contábil tem que estar ok. Aí quando a gente entra numa linha de investimentos maiores, que vão aí a partir de 800 mil até alguns milhões, que seria a série A, B, né? Esse tipo de coisa, aí começa a ficar um pouco mais profundo esse tipo de análise, né? Então, praticamente todos os investidores ou casas de investimento ou já tem o seu time que faz essa diligência, ou se for um investidor, por exemplo, como eu, vou contratar um profissional como o Dr. Vitor para fazer essa análise, né? Então, é mais ou menos nesse ritmo que segue. Legal. E aí você, né, que tá nos acompanhando aqui, pensa, puta, mas, cara, eu tô começando a minha startup, eu não tenho ainda uma receita ali para investir ali num escritório, num especialista jurídico em inovação startup. E aí, qual que é a dica, né, que a gente pode fornecer pra galera que tá assistindo pra gente? Deixa eu até terminar aqui, né? Vou dar alguns insights aqui. Por exemplo, tudo que... Vamos pegar lá do começo, lá em relação às ideias, né? Poxa, hoje, qualquer reunião que você faça, você pode gerar uma pauta. E isso gera ali um efeito jurídico. Gera uma pauta, documenta, registra, manda por e-mail. E hoje tem um monte de inteligência artificial que você... na reunião ali, ela vai gerando a pauta automática. Isso já é uma forma, né? O Google Meeting adicionou as atas ali, né? Dentro do Aí, Meeting. pessoal. Já ele gera ali automático. Bacana, não sabia, legal. Então já é um efeito, né, doutor? Isso já serve como algo que ele pode trazer ali, olha, naquela reunião eu pautei isso aqui. Então qual que é a dica que você dá para essa galera que está iniciando aí? Você tá vendo que legal que é isso que você falou agora? A gente volta pro analógico, né? A gente sai do digital, com a lição do que o Google faz, mas a gente volta para aquela velha forma de que contratos fazem? Fazem prova. Quando você tem um contrato com alguém, é um negócio absurdo. Não, é uma prova de que o negócio aconteceu e aquelas condições são as que a gente estabeleceu. Basicamente é isso. Hoje em dia, mandar as mensagens, as pautas e regular tudo que você está fazendo desde o início, escrever, isso é importantíssimo, desde que você faça certo. Não adianta só escrever, porque o papel aceita tudo. Eu acho que esses investimentos iniciais nas empresas, menor que sejam, procura um advogado que seja acessível à sua realidade, procura um contador que seja acessível à sua realidade, porque não tem segredo, né? Para ver Deus tem que morrer. Você tem que colocar alguma coisa no início, senão não vai funcionar, não adianta. E democratizou bastante esse acesso também. Democratizou, né? Com certeza, até em redes sociais. Eu montei, inclusive, uma página no Instagram minha, que chama Startup Legalize, que dá alguns insights de coisas que tem que fazer para a pessoa procurar. Depois você põe lá em algum lugar. Para a pessoa procurar alguma informação inicial de como fazer. Para não chegar para um advogado, totalmente ignorante do assunto. Você chega no médico já com o seu diagnóstico, chega no advogado já com o que você quer fazer. A democratização, eu vejo muito usando a inteligência artificial para fazer algumas coisas. Estou achando o máximo, isso é bem legal. Só que você saber dar o prompt é importante. Então você vai chegar no chat GPT, me coloca aí, faz um contato social com a empresa, com um lava-jato. Faz isso aí, mas e aí? Será que aquilo vai atender a sua expectativa futura? Porque você vai montar, de novo, startup é só uma empresa que pensa em escalabilidade e sustentabilidade. Será que você está montando estratégias de longo prazo para ter escalabilidade e sustentabilidade? Será que essas estratégias estão representadas nos documentos? Será que os seus sócios sabem dessas estratégias? É a tal da missão, visão e valores. Isso está representado nos seus contratos com os seus consumidores? Hoje em dia, tem uma coisa muito legal, cara. Você vai falar até do futuro da advocacia, mas eu vou dar uma antecipada aqui. Você tem hoje um cenário dinâmico, tão dinâmico, que você pensa em smart contracts, que são os contratos que são firmados sem firmar contrato. Então você tem um código binário ali, você segue um código e se A acontece, B tem que acontecer. E alguém vai pagar. Eu penso nisso sempre pensando no YouTube. Você coloca lá no YouTube um vídeo, e esse vídeo, conforme acesso que vai ter, você vai ter remuneração, a monetização. Quem paga uma empresa terceira, que não tem nenhuma relação com você. Então temos hoje que tem um contrato de marketing, sei lá, de uma empresa grande com o João por causa do canal dele no YouTube. Não. A Brahma coloca dinheiro lá no cartão de crédito dela, joga o comercial dela, os vídeos são mais adequados com ela, vai aparecer lá.
No máximo é um termo de aceite, que que é o tal do li aceite que ninguém lê. que é um documento importante para a startup. Você acha que não? Eu não falei que eu fiz já na vida. Eu sempre advoguei nas empresas que eu advoguei com inovação. Sempre trabalhei. Por exemplo, que eu trabalhei numa startup, que é a startup em 2009, que é uma empresa de turismo online, que foi a primeira agência de turismo que jogou para online, não foi a CVC, uma outra, jogou para online os pacotes dela. Fui advogado lá. E você sabe que o li aceite muitas vezes salvava o processo. Então, como que era a prova desse contrato? O li aceite, você refazia nos logs que a pessoa preencheu, eu quero classe executiva, eu quero Paris, tal hora, eu quero tal hotel. Se ela vinha e falar que não era, você falou, você fez aqui seu log, seu cartão de crédito, você clicou no li aceite, ficou aqui o log. É um contrato inteligente. Ninguém foi lá pegar na casa dela uma assinatura com firma reconhecida de que ela fez a compra do pacote. Mas estava lá aprovada. Um movimento que eu vejo muito hoje assim, nas startups, e eu já presenciei, é o tal do contrato de exclusividade. O cara lança uma ideia fenomenal no mercado, aí um grandão olha e fala, meu, essa ideia é muito boa, mas você vai ficar vinculado a mim. O que vocês acham? Esse tal... Você acha que o mercado hoje, ele comporta esse contrato de exclusividade? Né? A gente pode começar aqui pelo Wagner e o doutor aí concluindo. Eu acho que depende do segmento, faz sentido sim, né? Por exemplo, até o caso que o doutor falou sobre as joint ventures, né? Você tem um negócio, mas para para fazer dar certo, você precisa de um outro parceiro lá e vocês dois com essa sinergia vai formar. Então, nada mais justo que fazer uma exclusividade com aquele parceiro para poder entregar o produto ou serviço que você espera. Agora, se for são situações diferentes de uma onde você por si só consegue resolver, e aí você precisaria firmar uma exclusividade com um distribuidor. Mas existem N distribuidores. Aí você pode ficar impactar essa expansão sua por conta desse contrato de exclusividade, né? Então é uma decisão que tem que ser tomada que vai depender muito de cada caso, né? O que eu acho incrível e legal e dinâmico entre advogado e investidor é essa dicotomia do que vocês têm de criatividade, que é fantástico, com o que pode ser feito no mundo jurídico. O contrato de exclusividade, ele tem uma ressalva enorme, e aí eu volto a dizer porque o advogado tem que conhecer de tudo, em direito econômico. Então, o CAD, por exemplo, ele vê com maus olhos a exclusividade. A exclusividade, pela valer, e para não ser anulada esse contrato no CAD, de dar multas milionárias, ela tem que ter um motivo e tem que estar adequada àquele negócio. Então eu não posso simplesmente porque eu quero, porque todo mundo quer ser exclusivo, todo mundo quer ter um monopólio, todo mundo quer um monopólio, isso é fato. Eu não posso firmar a exclusividade com um tipo de fornecedor e prejudicar todo o mercado de concorrentes, porque a concorrência é vital para a economia. Então, em macroeconomia, se você tem uma exclusividade somente para prejudicar concorrentes, você vai ter problema de relação. Agora, se essa sua exclusividade ela visa um retorno em efetividade, em eficiência, ela já é palpável. No caso da joint venture é isso. Olha, eu vou te passar como eu falei isso no começo, a fibra de algodão, mas você só vai poder passar para mim essa química aqui. Então essa química é minha por 2 anos. Olha, você tem um prazo, você tem um motivo, você tem investimento. Você vai pensar em eficiência. É um creme que vai salvar vidas de queimados. Olha só, aí o CAD vai... A análise do CAD, eu toco no CAD, que é um órgão que ninguém lembra que ele existe. Mas para a macroeconomia ele é importantíssimo. O CAD ele fez, por exemplo, nós que temos a mesma idade mais ou menos, nós lembramos que tinha antigamente o bar que tinha bandeirinha Brahma e cadeira da Brahma e só vendia Brahma. O bar que tinha Coca só vendia Kaiser, era a Guerra das Sampinhas. O CAD atuou nisso. Por quê? Não, porque exclusividade. Por quê? Porque eu sou exclusivo. Por quê? Porque eu firmei contato com ele. E daí? A população quer ter acesso a todas as bebidas. Entendeu? Os concorrentes sabem que aí está no mercado. Então, a exclusividade, como foi feita só para bloquear outros concorrentes, ela foi afastada, deixou de existir. Agora, se ela tivesse como visão, como foco, uma eficiência do mercado, como é o caso do joint venture, ela vai se manter. Então, quando alguém me propõe exclusividade,
do contrato, eu paro e penso, vamos ver se no seu negócio isso é adequado, tá? E se não for, vamos pensar em outras formas. De proteger, de né? proteger aquilo. Então, vocês montam um negócio, fazem a patente de alguma coisa ali, aí aquilo é seu. Mas antes disso, a gente não vai escrever a palavra exclusivo no contrato. Bacana. Entendeu? Isso é muito importante. É uma visão interessante, né? Sim, Porque é uma visão de macroeconomia que vem de um órgão estatal de direito econômico. É uma área do direito que a gente que mexe com a empresa tem que conhecer, porque ela vai impactar no nosso negócio. E às vezes ele cai essa decisão ali para o empreendedor tomar e ele não tem Uma essa reunião, base, assim, 4 pessoas. ele não tem essa base analítica, né? Será que eu vou para exclusividade? Não vou? Espero uma outra oportunidade? Então, é por isso é legal a consultoria, Sim, né, de um eu te profissional pergunto. para abrir essa visão. E aí eu te pergunto, né? o Brasil tem espaço para amador? Hoje a gente consegue no Brasil montar uma empresa na garagem de casa e virar uma Microsoft? Ainda não. Ainda não. Muito cuidado. Muito cuidado. Lá também não. O primeiro grande caso de concorrência, de concorrência desleal, ele é norte-americano. Ele é da Standard Oil, daquele magnata americano que tem a praça dele em Nova York lá, que o pessoal vai patinar lá. Rockefeller. O Rockefeller, ele foi o primeiro caso. Ele travou que só ele venderia o Standard Oil. Entendeu? Então, depois teve o caso do JP Morgan. São os grandes industriais, os grandes bilionários. Fizeram bilhões com monopólios. Hoje, a partir de então e desde então, concorrência é muito sério. Então, vamos tratar nossos concorrentes, não vamos ser amigos dele, não vamos passar dados para ele. A gente vai derrubá-lo sempre que puder, mas de forma legal. Legal. Não, ninguém tá aqui para ser tonto, vamos derrubar, sim, mas dentro da lei, dentro do que pode ser feito. Tá certo. Nas quatro linhas. As 4 linhas, famosas. Legal. Bom, evoluindo aqui nosso bate-papo, um movimento que vem crescendo muito nas empresas é aquele cara que monta a empresa, monta a startup, né? Vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa de tecnologia. Ele contrata um programador e esse programador começa a destacar ali dentro da empresa, começa a ter visão de dono, começa a gerenciar até o momento que ele pode se tornar ali um sócio. Então a gente tem alguns modelos, né, de contrato ali, de sociedade. Então vocês poderiam dar alguns exemplos, né, do Vistin, do Cliff, como que funciona? Eu vou deixar para o doutor explicar os instrumentos, mas o que a gente vê bastante em startup é a startup não ter recurso financeiro para contratar pessoas. Claro que funciona na linha do partnership, como você falou, né? Então é uma equipe que já está lá, atuando lá dentro, e você quer que essas pessoas se tornem sócios, né? Então você faz esse partnership, ele varia aí de 3 até no máximo 10% das cotas, é o que se vê em geral no mercado. E agora, um outro ponto que se usa muito isso aí é para buscar talento. Então eu preciso contratar um profissional sênior que custa X mil reais mês, mas eu não tenho esse valor. Daí, se você puder completar com... Vira um push, né, pro cara, porque, vem que você se torna meu sócio, vai... Eu vejo essa questão dos empregados por 2 pontos. O primeiro é quando a empresa já está andando bem, e o segundo é quando ela vai começar, que ela não tem o recurso ainda. Quando não tem recurso ainda, a ideia do sócio de serviço é muito boa. É muito boa. Só que nós temos no Brasil o direito do trabalho. O direito do trabalho é um negócio, você não pode atuar como se fosse empregador dele, você não pode obrigar que ele bata ponto, você não pode excluí-lo da distribuição de lucros, você não pode agir como se ele fosse empregado. Se tiver na prática provado que ele era um empregado, ele vai ser empregado. Aí você volta a pagar atrás com um monte de verba rescisória, verba trabalhista aí. A questão de quando você já tem a empresa rodando e essa empresa tem os seus bons empregados e você quer mantê-los, e eu sempre falo, eu senti isso aqui, até aqui dentro mesmo, que a pandemia foi uma loucura para quem mexe em tecnologia, porque quem vem de fora investe daquelas pessoas e leva para fora, pagando em dólar, trabalhando em casa. Como que você mantém essa pessoa aqui sem ter o recurso para competir com uma empresa norte-americana que paga em dólar? O Cliff Vesting, ele é essa saída. Você vai oferecer para aquela pessoa a possibilidade de ela se tornar sócia. Você estabelece metas, e essas metas devem ser cumpridas. Não. Você, gerente de vendas, se você aumentar as vendas
em um ano em 10%, no segundo ano 15%, no terceiro ano você vai aumentando as vendas. Se bater a meta no primeiro ano, você tem direito a converter um bônus que eu vou te dar em capital social. Então você pode 0,5% no primeiro, meio no segundo. No final de 5, 6 anos, você está com 30% da empresa. Ou você pode optar por pegar o bônus. A opção é importante. Não forçar a participação da empresa, porque às vezes o cara pode não querer ser sócio. Acontece. A gente não quer ser sócio, a gente quer ser empregado e pronto, e quer o dinheiro. Mesmo porque ele se tornando sócio, ele assume algumas coisas, exatamente. Se a empresa contrair débitos... Se tem uma coisa que é complicada, é falência. Falência é complicada. E falir faz parte do jogo. Isso é uma coisa importante. Montar um negócio e falir faz parte. O que não pode é crime falimentar. Você não pode fazer desviar bem, mas se ele está no negócio, ele pode falir. Se ele está ali no meio, ele pode, por acaso, ser provado uma confusão patrimonial e vai responder com bem pessoal. O que eu oriento como advogado? Você propõe. Se o cara não quiser, já olha meio torto, assim, já pensa que, será que esse cara realmente ele tá comprometido com o meu ideal? Às vezes esse cara sair, não seja tão ruim que você procura alguém para substituir que queira fazer o que você quer, entendeu? A gente estava conversando com o Wagner aqui, muito se fala em você ter o mesmo sentimento pela empresa, você ter, como é a palavra, Wagner, que você está falando aqui, que vale a pena, que valoriza a empresa, ela está dentro do seu escopo, da forma como você atua, sinergia, tem sinergia. Só que quando você coloca a pessoa no meio da sinergia, fica difícil. Às vezes você não consegue ter sinergia. Agora, se a pessoa tem sinergia e você quer mantê-la a todo custo, mas não tem recurso, o Cliff e o Vesting é um contato maravilhoso. Se você tem medo dela sair mesmo assim, que não deu sinergia, você pode pôr uma cláusula de não exclusividade no trabalho dela. Como funciona isso? Se você sair, você não vai para o concorrente. Tem que pagar por isso, tá? Então você vai dar, por conta dessa cláusula aqui, você vai ganhar um pouquinho a mais. Bacana. E na demissão tem uma indenizaçãozinha disso aqui. Tá justo, o trabalho tem entendido que é válida. Você não perde o cara para um concorrente. Você perde pontos, beleza, mas para o concorrente. Então ele não vai ser a sua empresa com informações privilegiadas, informações estratégicas e passar para o concorrente na hora. Basicamente o cara que está entrando num formato desse, ele tem que acreditar no negócio, né? Sim, exatamente. Tem que acreditar no potencial, porque ele vai estar trocando, ao invés de receber dinheiro diretamente, ele vai estar recebendo uma possibilidade de ter uma participação dessa empresa. Mas será que para ele entrar nisso, ele precisa primeiro acreditar no time que está tocando ali o negócio? Sim. Inclusive, né? Nele mesmo? Nele mesmo, se ele já estiver dentro, se ele tiver, senão ele vai olhar de fora, mas ele tem que confiar nos diretores, nos fundadores e tal. Ele tem que acreditar no que o negócio está fazendo. Né? E eu acho que o empregado, o colaborador que aceita, o Cliff pega o bônus dele e converte, esse cara é ser bem visto. Esse cara tá com você. Esse cara tem sinergia com você. Esse cara tá acreditando no que ele faz, no que ele entrega. Que legal se é a pessoa que acredita no que ela faz. Eu boto tanto fé no que eu faço, no meu taco aqui, que eu quero participar com você. Assumo risco. Conectando aqui, na hora que chegar no ponto onde atingir os gatilhos, então lá na frente, atingir os gatilhos, e ele tem a opção e ele faz a opção por cota. Ele não necessariamente precisa entrar no contrato social, a gente pode usar um outro instrumento. Wagner, a gente até pode usar um instrumento de cota de participação, de SCP, eu acho que poderia de SCP sim, mas aí eu já não vejo tanto benefício, nem para ele nem para a empresa. O que eu vi... Eu falei de novo você, eu acho que tem que ter sinergia. Olha só, a gente está pensando aqui, mas se fosse uma empresa sua, eu te orientaria a manter cotas em tesouraria, ali 5% de cotas em tesouraria, que a empresa ela pode ter cotas dela mesma. Ela emite a parte das cotas e mantém em tesouraria. E essas cotas ser destinadas ao Cliff. Porque vamos pensar que direito é relação entre pessoas. E essa relação entre pessoas vai estar muito mais fortificada se a pessoa for seu sócio. Vai ser muito mais interessante você mantê-lo se ela for seu sócio. A SCP é muito comum em pessoas que não querem participar ou não querem ser vistas como sócios. Entendi. Se ela não quer ser vista como sócio, ela quer só seu dinheiro, pega o dinheiro. O que eu vi acontecer já eu tenho uma empresa, aí eu decidi ir por essa linha de
partnership, ou usar a instrumentação de vesting, cliffing, e aí eu monto uma outra empresa, onde eu aloco ali os 5%, por exemplo, 10%, e aí essas pessoas que entrarem, elas entram aqui e essa tem 10% da empresa total aqui. Porque aí você não vai ficar fazendo alterações nesse contrato principal aqui, você faz essas alterações nessa empresa. Mas aí, não, mas tem alteração, porque ó, esses 10%, na verdade, são as cotas de tesouraria que estão naquela empresa. Você montou uma holding, esses 10% são a empresa que faz parte dessa, e eles estão naquela. Então, ele tem participação indireta na empresa. Sim. Não direta. Então, aí você tem gatilhos de proteção contra sócios minoritários. Vai ser uma sócia minoritária. Ela pode não ter direito a voto nenhum, o voto dela ser um voto não qualificado. Ela pode ser obrigada ao tag along ou drag along. Então, ela tem algumas posições que você consegue proteger. Ele não vai ter, aí de novo, vai do interesse do empreendedor. Se ele quer que a pessoa tenha, sim, voto, tenha voz e se sinta cada vez mais dono, o modelo é um. Se ele quer que a pessoa tenha só resultados, o modelo é outro. O negócio é que tem que ter disposições nesse acordo de acionistas, que eu nem falamos disso ainda, mas é o documento mais importante que a empresa tem, nesse acordo de acionistas, em que essa empresa da holding vai estar lá como sócia, tem que ter disposições para eu poder expulsar o sócio minoritário de algumas formas, porque pode ser que eu queira que ele saia. Então eu prevejo uma indenização e ele sai. Porque pode ser que eu não queira mais esse cara comigo uma hora. Todas essas são disposições que você vai garantir segurança à empresa e um certo grau de clareza, de certeza, de acurácia na elegibilidade dos sócios. Entendi. Então você quer sócios que sejam pessoas que pensam como você, pessoas boas, pessoas honestas. De repente o cara toma uma atitude que você... Aí você vai precisar puxar puxar a rabiola do cara, só tem coisa errada. Opa, não quero mais. A gente não sabe chutar na hora. A empresa, por mais que ela seja uma pessoa, ela é formada de pessoas. Então você tem um braço, uma perna, e às vezes algumas das partes podem não estar tão boas, você queira trabalhar nelas. Legal. Bom, o assunto aqui é muito bacana, hein, gente? Dá pra gente passar aqui umas boas horas aqui discutindo todos esses lances aí da questão, né, jurídica aí, da inovação, da startup. Bom, pra gente ir para nossas conclusões finais aqui, o que vocês podem colocar referente ao futuro, né? Como que essa área jurídica hoje nas empresas estão se evoluindo em relação ao que a gente tem hoje dentro de mercado. Até eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes as pessoas me perguntam, João, será que a inteligência artificial de fato vai substituir os colaboradores hoje? E eu sou bem incisivo, falo que sim, e as pessoas assustam. Nossa, mas você não tem nenhuma no meio de campo? Não, não tem. Mas eu falo assim, vai ser substituído desde que as pessoas não saibam usar a inteligência. Então aquela pessoa que usa a inteligência dentro do ambiente de trabalho não vai ser substituída. Porque a inteligência vai agilizar o processo, vai ajudar ela a ter uma melhor performance, um melhor resultado, um melhor desempenho. Agora, aquelas pessoas ainda que têm aquela dificuldade, não vou usar o chat não, não quero usar a inteligência no meu negócio. Cara, vai morrer. Vai ser engolido, vai ser ultrapassado. Então, o que vocês podem falar em relação ao que a gente está vivenciando hoje? Eu acredito muito que a parte do jurídico para as empresas aqui no Brasil deve avançar muito numa linha preventiva, né? Que a gente vê todo mundo falar nos Estados Unidos o direito é preventivo e aqui é reativo, né? A gente já escutou bastante isso, enfim. E nas empresas que eu já operei, que eu opero, realmente há 10 anos atrás era muito reativo mesmo. E eu acho que essa democratização, como a gente falou, essa partilha de informações, o acesso a um jurídico mais qualificado, as leis ficaram mais claras também, de certa forma, né? Então, eu acredito que no futuro a gente vai ver as empresas tratando isso de uma forma mais preventiva. Claro que com o uso de inteligência artificial, de termos de aceite, os smart, como você falou, cada vez mais fazendo essa burocracia ficar menor, né? Mas isso deve levar, porque é uma questão de tendência de consumo, né? O consumidor não quer ficar tendo essa burocracia toda, mas ao mesmo tempo a empresa precisa se prevenir e deixar as regras do jogo bem claras. Então acho que um ponto que a gente vai caminhar é nesse caminho de ter esse cuidado pelas empresas, mesmo empresas menores falando aqui. Claro que empresas maiores com
jurídicos montados, setores internos que ficam olhando só para isso, já tem esse cuidado há bastante tempo, né? Agora, empresas menores, elas estão amadurecendo nisso ainda, né? Eu não vejo esse cenário de terra arrasada para o advogado. Alguns eu vejo. O cortador de cana, ele continuou, o bom cortador de cana virou maquinista da máquina de cana. Ele estudou e ele evoluiu. O cara que só cortava cana, sabia cortar cana, ele está fazendo outra coisa hoje, para sobreviver. O advogado que pensa somente em processo, em reação, ele tende a acabar, porque hoje o tribunal está usando a inteligência artificial para dar julgamento. Então, se você está usando jurisprudência como uma coisa que aquilo é só aquilo. Se julgou o precedente daquela forma e virou uma súmula, esquece, vai ser tudo daquela forma. Então, você pegou um processo, está de acordo com a súmula, opa, caiu aqui e vai ser daquele jeito. Então, o preventivo, ele vai cada vez crescer mais, porque ele vai ter que analisar como está o cenário da legal judicial e aplicar aquilo nos documentos dele inicialmente. Você pensa nos smart contracts que eu falei agora há pouco. Aquilo que o código vai estar lá pronto. Esse código está validado pelo judiciário, pela lei. Então, o advogado vai estar aqui, falando, esse código pode, esse código aqui altera um pouquinho que não dá certo. Você vai montar os códigos. E olha que legal, como é um código binário, matemático, se a consequência é essa, se não é essa, não vai ter meio termo, e o julgamento dessa ação vai estar na máquina. Então, para o negócio desse judiciário, você vai discutir o quê? Se o código é válido ou não. Não se a consequência se realizou. Então, a prova do negócio está no código binário. Estou indo muito em tecnologia agora, mas o que eu entendo com isso. Uhum. O código ali vai dar decisão e vai dar a conclusão. Você vai discutir o quê? Você vai chegar no tribunal e falar assim, o código tal não é válido, porque ele contraria direito do consumidor, contraria LGPD, ele contraria alguma coisa no cenário jurídico aí, e esse código tem que ser revisto. Uma vez revisto, os advogados vão olhar todos os códigos equivalentes àquele e retirá-los ou arrumá-los. O advogado ele vai ter que conhecer muito de tecnologia, conhecer muito de lógica para poder atuar no futuro. No futuro distante ainda tem muito espaço, porque o Estado ainda é muito burocrático. Está mudando um pouquinho. Um exemplo é a lei do bem, que a gente fala muito de... Empresas elas são estimuladas a investir em pesquisa e desenvolvimento, estimuladas a investir em processos produtivos melhores. Elas são estimuladas a investir em si e em inovação. Para quê? Para estar competitivos lá fora. Se você tiver competitividade, você paga menos tributo. Você vai investir. Já tem empresas especializadas em montar o seu projeto de investimentos nessas áreas para poder ter redução tributária na frente. Então, o Estado ele está vendo que ele ser burocrático está ok, mas a empresa ser burocrática é um problema. Olha só. Como é que você investe? Como é que você investe dinheiro? O negócio você não entende. De tão burocrático é. Tem que ir e voltar e pegar selos, não sei o quê. Porque um valor de investimento, trazer um investimento a valor presente, tem que ter noção do tempo do resultado. Perfeito. Numa burocracia muito grande, o tempo do resultado é muito grande. Então o valor presente fica minúsculo. A inflação como seu investimento. Já estão pensando nisso, já está indo para a toada. E se eles não forem, nós vamos. As empresas vão, as empresas se viram. Porque o que faz a gente estar onde está hoje é a criatividade aliada à segurança que alguns profissionais dão. Alguém pensou lá atrás que poderia comprar uma coisa pela internet. Alguém pensou lá atrás como seria a troca. Alguém pensou e validou. Dá certo, funciona. E tem funcionado. O que não funcionou, caiu. Tá? Hoje, o reflexo de hoje é o trabalho bem feito de ontem. E amanhã a mesma coisa. Então a gente tem que fazer uma caminha bem feita, organizar bem a situação, deixar tudo legal, tudo muito sustentável, a palavra é sustentável, para poder escalar com segurança. E escalando com segurança tem os investimentos certos. A startup quer investimento, a startup quer crescer e quer fazer o nome dela. Só que vamos trabalhar com segurança. Eu acho que esse é o ponto focal. Parece que essa conversa é chata, mas ela é importante. Com certeza. Porque mexer com tecnologia e mexer com investimento em startup não é brincadeira. Não é uma coisinha legal, é um trabalho. E na hora que dá confusão... Na hora que dá confusão, que legal porque quando tá montando é um casamento, tudo tranquilo, vai a primeira briga. Quem que vai decidir? Quem que vai comprar de quem? Quem que vai sair da empresa? Então, é chato porque é um trabalho.
Você está ali para fazer o ganha-pão na sua família e não está ali para Com certeza, não tá aparecer pra no brincar. Instagram. Exatamente. Então, tem Nem que ser tem sério. margem para Não isso, tem né? margem. A margem você pensa, coisas que te mede tão baixo que a margem de erro é quase nula. Você não pode errar. Né? Tem coisas que se você... A gente falou agora há pouco, falando com o João antes de começar o podcast de posto de combustível. É tão baixa a margem de posto que ele não pode montar no lugar errado. Se mudar a mão da rua, o posto quebra. Bacana. Pessoal, então entramos aqui na nossa conclusão final, nas considerações finais aqui do nosso podcast, né? Então, para a gente fechar aqui, bem objetivo, qual a dica de ouro que você dá para a galera que acompanha até agora aqui esse podcast, para o cara que vai começar? Qual que é o ponto crucial que ele não pode deixar de lado ali para começar o negócio dele? Esteja cercado de gente boa. Gente boa, validada pelo mercado. Não faça nada no improviso. Você não é o Pelé, parceiro. Boa. Então, assim, esteja com um time bom. Esteja com um time bom. Gostei desse conceito. E aí, Wagner? Eu gosto da sugestão. Eu acredito que o pessoal de startup entendam mais sobre essas opções de usar esse equity, né? O poder das cotas, de você entregar as cotas da sua empresa em troca de alguma coisa, que é uma coisa, uma forma muito pouco utilizada e que você consegue atingir resultados incríveis se você, com um pequeno entendimento disso, como o que a gente falou aqui, você conseguiria ótimos resultados. Muito bom. Então, hashtag fica a dica aí para vocês, hein? Galera, muito obrigado, Dr. Vitor. Obrigado, Wagner, pela participação aqui nesse episódio mega especial. Tenho certeza que vai ser de grande valia aí para a galera que está nos acompanhando até agora, para os empreendedores aí que ficaram aqui acompanhando todos esses insights jurídicos, né? E também insights aí com informações para o seu negócio, tá bom? Esse é o intuito do O2 Hub, né? A gente trazer essa informação aí mais próxima para vocês aí que estão buscando, né, aceleração, buscando ser diferente nesse mercado competitivo que a gente enfrenta hoje. Legal, eu agradeço o convite, agradeço a confiança de vocês sempre. É legal estar aqui, esse ambiente cheira novo, cheira inovação, ambiente que gente boa pensando junto. Quem não conhece tem que começar a conhecer, porque é muito gostoso estar aqui. E espero ter contribuído, ter feito por merecer, e sempre precisarem, estamos à disposição. Tamo aí. Beleza? Valeu. Muito bom. Gente, valeu e até o próximo episódio, galera. Até mais.